Fui vendida pelo meu próprio pai por um pedaço de terra quando ainda era quase uma menina. O homem que me comprou tinha idade para ser meu avô e mãos pesadas que conheci já na primeira noite. Meu nome é Janaína Rodrigues da Silva, mas todos me conhecem como Dona Jana. Hoje tenho 84 anos, mas minha história começa lá atrás, em 1956, quando eu tinha apenas 16 anos e morava no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Antes de começar minha história, queria perguntar: de onde você está me assistindo hoje? Deixe nos comentários a sua cidade. Assim sinto que estamos realmente conversando, como se você estivesse aqui na minha sala tomando um cafezinho comigo. E se essa for a primeira vez que você me encontra, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. Cada novo inscrito é como um neto ou neta que ganho. Cada curtida aquece meu coração de vovó. Não custa nada, mas para mim significa o mundo inteiro saber que minhas histórias estão tocando corações. Agora vou contar algo que guardei por muitos anos, uma história que poucos conhecem. Nossa vida era simples, mas honesta. Éramos uma família de colonos, como chamavam na época. Meu pai trabalhava na roça, plantando principalmente milho, feijão e mandioca nas terras dos outros. Nossa casa era pequena, de madeira, com telhado que deixava passar a chuva nos dias de temporal mais forte. Éramos 7 irmãos, e eu era a segunda mais velha, a primeira menina. Desde cedo aprendi a cuidar dos meus irmãos menores, a cozinhar no fogão a lenha e a ajudar minha mãe em tudo. Naquele ano de 1956, o Brasil vivia um clima de esperança com o presidente Juscelino Kubitschek e seu plano de desenvolvimento. Mas isso era coisa de cidade grande. No interior de Santa Catarina, na nossa pequena comunidade de Itajaí, a vida seguia o mesmo ritmo de sempre, marcada pelo trabalho duro e pelas tradições. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que minha vida mudou para sempre. Lembro como se fosse hoje. Estava ajudando minha mãe a preparar o almoço de domingo, o único dia que comíamos carne, quando meu pai chegou em casa com um sorriso que eu nunca tinha visto. Ele reuniu a família e disse que tinha uma grande notícia. O João Ferreira, aquele fazendeiro da região do Alto Vale, está interessado em casar com a Jana. Ele anunciou como se estivesse contando que tinha ganhado na loteria. João Ferreira era conhecido na região. Tinha quase 50 anos, era viúvo 2 vezes e dono de uma das maiores propriedades da região. Minha mãe deixou cair o prato que estava segurando. O barulho da cerâmica quebrando no chão de madeira ainda ecoa na minha memória. Mas Antônio, a menina mal completou 16 anos. Minha mãe tentou argumentar. Meu pai cortou sua fala com um gesto brusco. Mulher, você não está entendendo. O João ofereceu 5 alqueires de terra boa, com nascente d'água, em troca da mão da Jana. 5 alqueires. Finalmente vamos ter nosso próprio pedaço de chão. Não vamos mais depender da boa vontade dos outros. Eu estava paralisada. Mal conhecia esse homem. Só tinha visto ele algumas vezes de longe, montado em seu cavalo, com aquele olhar que me dava arrepios. As histórias que circulavam sobre ele não eram boas. Diziam que a primeira esposa tinha morrido de tristeza e a segunda de causas nunca esclarecidas. Era conhecido por ser homem de temperamento difícil, que resolvia problemas no grito ou na força. Mas pai, eu não quero, comecei a dizer com a voz trêmula. O tapa veio tão rápido que nem vi. Não tem querer. Você vai fazer o que é melhor para a família. Acha que a gente tem escolha nessa vida? Quem nasce pobre tem que aproveitar as oportunidades que Deus manda. Minha mãe me abraçou chorando, mas não disse mais nada. Naquela época, a palavra do pai era lei. Uma filha não questionava as decisões tomadas sobre seu futuro. Nos dias seguintes, foi como viver um pesadelo acordada. Meu pai foi à cidade e comprou um tecido branco barato para minha mãe fazer meu vestido de noiva. Minhas tias vieram ajudar com os preparativos, falando como eu era sortuda por casar com um homem de posses. Uma delas, tia Lourdes, foi a única que, quando ninguém estava por perto, segurou minhas mãos e disse: Seja esperta, menina. Aprenda a agradar esse homem e a vida será menos dura. Havia um rapaz, o Pedro, filho do dono do armazém, que às vezes me olhava de um jeito que fazia meu coração bater mais forte.
Uma vez, ele até me deu um bilhetinho, que eu guardei escondido embaixo do colchão. Mas isso não importava mais. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, me vi na pequena igreja de madeira da nossa comunidade. O vestido improvisado pela minha mãe era simples, mas ela tinha feito o melhor que pôde, bordando algumas flores na barra. Eu tremia tanto que achei que não conseguiria ficar de pé. A igreja estava quase vazia. Apenas minha família, alguns parentes de João e curiosos da comunidade. O padre, um senhor idoso que me conhecia desde pequena, me olhou com pena nos olhos, mas realizou a cerimônia mesmo assim. Quando João Ferreira colocou o anel no meu dedo, um anel antigo que provavelmente tinha pertencido a uma das falecidas esposas, suas mãos estavam ásperas e frias. Senti um calafrio percorrer minha espinha. No mesmo dia, antes mesmo da pequena celebração terminar, vi meu pai e João assinando os papéis da terra na sacristia da igreja. O tabelião tinha vindo especialmente para isso. Meu pai sorria como uma criança com um brinquedo novo enquanto dobrava cuidadosamente o documento e o guardava no bolso interno do paletó surrado, o único que possuía. Não houve festa. Um brinde com vinho caseiro, um bolo simples feito por minha mãe, e estava na hora de partir. Me despedi da minha família com o coração apertado. Minha mãe me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Reza todo dia, minha filha. A Virgem Maria vai te proteger." Saí da casa onde nasci com uma pequena trouxa de roupas e uma imagem de Nossa Senhora que minha avó tinha me dado. Subi na carroça de João Ferreira, sentindo os olhares da comunidade inteira nas minhas costas. Alguns de pena, outros de inveja, porque na visão deles eu tinha melhorado de vida. A viagem até a fazenda de João durou quase 5 horas. Ele mal falou comigo durante o caminho. Quando chegamos, já estava anoitecendo. A propriedade era grande, muito maior que qualquer lugar onde eu já tinha estado. A casa principal era de alvenaria, não de madeira como a maioria na região. Tinha 2 andares e uma varanda que circulava toda a construção. Alguns empregados vieram nos receber. Uma senhora de meia idade, Dona Gertrudes, que cuidava da casa desde a morte da segunda esposa de João, me mostrou rapidamente os cômodos. No final do tour, ela me levou até o quarto que seria meu, nosso. Antes de sair, segurou meu braço com força e disse: "Ele gosta de jantar às 7 em ponto. Não o faça esperar. E seja obediente. É mais fácil assim." Aquela noite foi a primeira de muitos anos de sofrimento. João Ferreira não era apenas um marido autoritário, era um homem cruel. Descobri que suas mãos não eram ásperas apenas do trabalho na lavoura, mas também de bater em tudo e em todos que contrariassem sua vontade, incluindo sua nova e jovem esposa. Na manhã seguinte, com o corpo dolorido e a alma despedaçada, olhei pela janela do quarto e vi ao longe o rio Itajaí-Açu, que cortava parte da propriedade. Suas águas corriam calmas naquele dia. Mas os moradores mais antigos contavam histórias sobre como ele podia se transformar durante as chuvas fortes. Naquele momento, eu não sabia que aquele mesmo rio, anos depois, seria minha única rota de fuga daquele inferno onde meu próprio pai havia me vendido. Aprendi que uma pessoa pode morrer por dentro e continuar respirando. Durante 11 anos, fui um fantasma na minha própria vida, existindo apenas para servir, aguentar e rezar por um milagre que parecia nunca chegar. Os primeiros meses na fazenda de João foram de adaptação forçada. Logo descobri que meu valor ali era menor que o do gado premiado que ele criava. Na casa grande de alvenaria, com seus corredores escuros e móveis antigos, eu era apenas mais uma propriedade, adquirida como se compra uma peça de terra. No início de 1957, João fez questão de levar meu pai para conhecer a casa. Lembro do orgulho nos olhos do meu pai ao ver onde sua filha morava agora. Uma casa com piso de cerâmica, não de chão batido, com janelas de vidro, não de madeira, com água encanada, não de poço. Ele não via as marcas roxas que eu escondia sob mangas compridas, mesmo no calor. Não ouvia meus choros noturnos. Para ele, tinha feito um bom negócio. "Viu só, Jana? Não falei que ia ser bom para você? Agora é dona de tudo isso", disse ele, gesticulando para a propriedade. João sorriu aquele sorriso que só mostrava para as visitas.
colocou o braço em volta do meu ombro com força demais, como um lembrete silencioso, e respondeu por mim. E é uma ótima esposa. Aprende rápido. Aprendi rápido, sim. Aprendi que o café da manhã tinha que estar pronto às 5:30 em ponto, que suas camisas precisavam ser passadas 2 vezes, que o feijão não podia ter nem muito nem pouco caldo, que não devia falar durante as refeições a menos que fosse perguntada algo, que nunca, jamais devia questionar suas ordens ou decisões, nem mesmo com um olhar. Também aprendi que a bebida o tornava ainda mais violento. Nas noites em que voltava da cidade cheirando a cachaça, eu tremia ao ouvir o barulho dos cascos do cavalo se aproximando. Nessas noites, qualquer coisa era motivo para sua fúria. Um botão mal costurado, um grão de poeira no móvel ou simplesmente o fato de eu existir. Em 1958, engravidei pela primeira vez. Aos 18 anos, meu corpo já carregava marcas da vida dura, mas agora também carregava uma esperança. Talvez um filho amolecesse o coração de João. Talvez com um filho, principalmente um menino, ele me tratasse melhor. Ingenuidade de uma jovem desesperada por qualquer luz no fim do túnel. A gravidez foi difícil. Continuei trabalhando na casa e no quintal até o último mês. João não permitiu que minha mãe viesse me ajudar, dizendo que Dona Gertrudes, a governanta, era parteira experiente e daria conta. Quando as dores começaram, numa noite chuvosa de junho de 1959, rezei para Nossa Senhora como nunca tinha rezado antes. Meu filho nasceu morto. Depois de quase 20 horas de trabalho de parto, sem médico, apenas com Dona Gertrudes tentando ajudar, o pequeno Antônio, nome que escolhi em homenagem ao meu pai, numa última tentativa de manter alguma conexão com minha família, não chorou ao nascer. João, que esperava na sala bebendo e jogando cartas com alguns amigos fazendeiros, entrou no quarto, olhou para o bebê imóvel nos meus braços, cuspiu no chão e disse apenas: "Nem para isso você serve." Enterramos o pequeno Antônio debaixo de uma jabuticabeira no pomar da fazenda. João não permitiu que fosse no cemitério da cidade. "Criança pagã não vai para a Terra Santa", disse ele, embora eu tivesse batizado meu filho em segredo com água benta que guardava. Não houve lápide nem cruz, apenas uma pequena marca que fiz com pedras para poder identificar o local. Durante anos, nas raras vezes que ficava sozinha, ia até lá e conversava com meu anjinho. O luto transformou algo dentro de mim. Uma parte de Jana morreu junto com seu filho, mas outra parte, mais dura, mais resistente, começou a nascer. Comecei a guardar pequenas coisas. Algumas moedas que encontrava ao limpar os bolsos das calças de João, um canivete esquecido, um pedaço de corda. Não sabia para quê, mas meu instinto dizia para estar preparada. Em 1960, o Brasil vibrava com a conquista da Copa do Mundo e a inauguração de Brasília. Na nossa região, o rádio era a única conexão com o mundo exterior. João tinha um, grande e imponente na sala, que só ele podia ligar. Às vezes, quando ele saía, eu o ligava bem baixinho para ouvir as notícias, as radionovelas, qualquer coisa que me fizesse sentir parte do mundo além daquelas terras. Foi através do rádio que aprendi sobre os direitos das mulheres que começavam a ser discutidos nas grandes cidades. Ouvi falar de divórcio, de mulheres trabalhando fora, estudando, realidades tão distantes da minha quanto a lua. Em 1962, engravidei novamente. Dessa vez, João diminuiu um pouco a bebida e até chamou uma parteira da cidade quando chegou a hora. Minha filha, Maria, nasceu forte e saudável. Ao olhar para aquele rostinho, senti meu coração, que achei estar morto, voltar a bater com força. Por ela, eu precisava sobreviver. João não mostrou interesse pela criança, além de verificar, com decepção mal disfarçada, que era uma menina. Da próxima vez faz um homem para ajudar na lida da fazenda. Foi tudo o que disse. Maria se tornou minha razão de viver. Cantava para ela as canções que minha mãe cantava para mim, contava histórias, ensinava as primeiras palavras quando estávamos sozinhas. João raramente interagia com a menina, o que na verdade era um alívio. Ele continuava sendo o mesmo homem violento comigo, mas pelo menos não dirigia sua crueldade à nossa filha.
Em 1964, enquanto o país passava por mudanças políticas com o golpe militar, nossa vida na fazenda seguia seu ritmo imutável. João prosperava com a criação de gado e o cultivo de terras. Construiu um novo galpão, comprou mais terras, era respeitado na região como um homem de posses e influência. Ninguém questionava os hematomas que às vezes apareciam no meu rosto quando íamos à missa aos domingos. A violência doméstica era assunto privado, tratado com o silêncio cúmplice da comunidade. Em 1965, veio meu segundo filho, Pedro. O parto foi mais fácil que os anteriores, e João finalmente teve o menino que tanto queria. Sua atitude mudou um pouco, não comigo, mas dedicava alguns minutos por dia ao filho, já planejando quando poderia começar a fazer dele um homem e ensinar o trabalho na fazenda. Com 2 filhos pequenos, meus dias ficaram ainda mais ocupados. Acordava antes do sol nascer para preparar o café, cuidava das crianças, da casa, da horta, das galinhas, ajudava na ordenha, cozinhava, lavava, passava, dormia por poucas horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Minha única alegria eram Maria e Pedro, meus pequenos tesouros. À medida que as crianças cresciam, comecei a temer que Maria, especialmente, já com quase 5 anos em 1967, começasse a perceber a natureza violenta do pai. João não batia nas crianças, mas seus gritos e a forma como me tratava eram testemunhos suficientes de sua crueldade. Uma noite, depois de um episódio particularmente violento, encontrei Maria encolhida debaixo da cama, tremendo. Seus olhinhos assustados me lembraram de mim mesma, anos antes, e algo dentro de mim se quebrou de vez. Não vou deixar meus filhos crescerem assim, prometi a mim mesma naquela noite. Não vou deixar minha filha ser vendida como eu fui. Não vou deixar meu filho aprender que um homem deve tratar uma mulher dessa forma. Comecei a planejar com mais determinação. Descobri, ouvindo conversas entre João e seus capatazes, que a região do Alto Vale do Itajaí estava sob alerta de chuvas fortes. O rio, que já tinha causado enchentes no passado, poderia transbordar novamente. Para a maioria, isso era motivo de preocupação. Para mim, começou a soar como uma oportunidade. Nos meses anteriores, tinha conseguido juntar um pouco mais de dinheiro. Uma vizinha, Dona Clotilde, que às vezes me trazia retalhos para fazer roupas para as crianças, percebeu meu talento com a costura e começou a me trazer encomendas escondidas. João nunca soube desse pequeno negócio. O dinheiro ia para um buraco que cavei debaixo da jabuticabeira onde meu primeiro filho estava enterrado. O rádio anunciava chuvas recordes para o mês de julho. As águas do Itajaí-Açu já começavam a subir. João estava nervoso, verificando constantemente o nível do rio na parte baixa da propriedade. Foi quando soube, por um dos empregados, que a ponte que ligava a fazenda à cidade estava ameaçada pela correnteza. Uma noite, enquanto João bebia com amigos na cidade, discutindo medidas contra a possível enchente, olhei pela janela para o céu carregado, para a chuva que caía sem parar há dias, e senti que aquela era a hora. Se não fosse agora, talvez nunca mais tivesse chance. Com o coração acelerado, acordei Maria e Pedro, vesti-os com várias camadas de roupa, coloquei nossos poucos pertences importantes e o dinheiro guardado em uma trouxa impermeabilizada com cera de abelha e esperei o momento certo. A chuva caía com força quando saímos pela porta dos fundos da casa grande. A fazenda estava praticamente deserta, os empregados tinham ido ajudar a proteger o gado nas partes altas da propriedade. Apenas Dona Gertrudes estava na casa, dormindo profundamente depois de tomar seu chá noturno, ao qual adicionei uma dose generosa de remédio para dormir de João. Carregando Pedro nos braços e segurando a mão de Maria, caminhei através da chuva torrencial em direção ao limite da propriedade, onde sabia haver uma pequena embarcação que os empregados usavam para atravessar o rio em tempos normais. A água já tinha subido consideravelmente, inundando os campos baixos. O barulho da tempestade encobria nossos movimentos e os ocasionais choros assustados das crianças. "Mamãe, tenho medo", sussurrou Maria, agarrada à minha saia encharcada. "Não tenha medo, minha flor", respondi, tentando transmitir uma confiança que não sentia. "Estamos indo para um lugar melhor,
um lugar onde ninguém vai nos machucar. Ao chegar onde o barco deveria estar, meu coração quase parou. A correnteza tinha arrastado a embarcação, que agora estava presa a alguns metros de distância, entre galhos de árvores parcialmente submersas. Olhei para meus filhos, para o caminho de volta à casa, para o céu que despejava água sem trégua. Não havia escolha. Fiquem aqui, bem juntinhos, debaixo dessa árvore. Mamãe vai buscar o barco. Entrei na água fria, sentindo a correnteza puxar minhas pernas. Naquele momento, uma força que eu não sabia possuir tomou conta de mim. Era a força de uma mãe determinada a salvar seus filhos, a força de uma mulher que tinha suportado 11 anos de inferno e não estava disposta a passar mais um dia nele. O que aconteceu depois, naquela noite chuvosa de julho de 1967, mudaria nossas vidas para sempre. Dizem que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Naquela noite, com a correnteza puxando meu corpo e meus filhos chorando na margem, descobri que não era Deus quem decidia o peso do meu fardo, era eu mesma. A água do rio Itajaí-Açu estava gelada e escura. A chuva caía como agulhas sobre minha pele enquanto eu lutava contra a correnteza. Cada passo era uma batalha. A lama do fundo sugava meus pés e galhos submersos arranhavam minhas pernas. Mas eu não podia desistir. Maria e Pedro me esperavam na margem, duas pequenas silhuetas tremendo debaixo de uma árvore. O barco estava preso entre os galhos de uma árvore caída, a uns 10 metros da margem. À medida que me aproximava, a água subia até minha cintura, depois até meu peito. Tive que nadar os últimos metros, usando toda a força que consegui reunir. Minhas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, agarraram finalmente a borda da pequena embarcação. Libertar o barco dos galhos foi quase impossível. Puxei, empurrei, quebrei ramos com as mãos nuas até sentir as unhas racharem e sangrarem. A chuva não dava trégua e o rio subia cada vez mais. Em um momento de desespero, olhei para o céu negro e fiz uma promessa. Meu Deus, se o Senhor me ajudar a salvar meus filhos esta noite, dedicarei o resto da minha vida a ser uma pessoa melhor. Foi quando ouvi um estrondo ao longe. Um raio caiu em algum lugar da fazenda, iluminando momentaneamente toda a paisagem. Naquele clarão, vi que parte da árvore que prendia o barco estava rachada. Reunindo forças que não sabia possuir, dei um último puxão violento, e o barco se soltou tão repentinamente que quase me afoguei. Guiei a embarcação até a margem onde meus filhos esperavam. Pedro, com apenas 2 anos, chorava silenciosamente nos braços da irmã. Maria, com seus 5 anos, já demonstrava a força que seria sua marca pela vida. Seus olhos, tão parecidos com os meus, refletiam medo, mas também uma confiança absoluta na mãe. Vamos, meus amores. Entrem com cuidado e não se mexam muito. O barco era pequeno e simples, daqueles usados pelos trabalhadores para verificar armadilhas de peixe. Não tinha cobertura, e a água da chuva já se acumulava no fundo. Coloquei nossa trouxa de pertences sob as crianças para mantê-las mais secas e peguei o remo improvisado, uma tábua que encontrei no próprio barco. Para onde estamos indo, mamãe? Perguntou Maria, abraçando o irmão com força. Para uma casa da prima Zuleide, na cidade. Lembra dela? Aquela que nos visitou uma vez e trouxe doce de abóbora? Na verdade, eu mal conhecia Zuleide. Ela era prima distante da minha mãe e tinha aparecido na fazenda uma única vez, 3 anos antes, para pedir ajuda financeira a João, que a expulsou sem cerimônia. Antes de partir, ela tinha me olhado com pena e sussurrado: "Se um dia precisar de ajuda, me procure em Blumenau. Moro perto da igreja matriz." Era um plano frágil, mas era tudo o que eu tinha. Afastei o barco da margem e logo a correnteza nos capturou. O plano inicial era seguir o rio até a cidade, mas percebi rapidamente que não tinha controle sobre nossa direção. O Itajaí-Açu, normalmente um rio de fluxo moderado, tinha se transformado em uma torrente furiosa. Árvores, pedaços de cerca, até mesmo um pequeno galpão passaram por nós, arrastados pela força da água. "Segure-se firme, Maria, e segure seu irmão!" Usava o remo improvisado mais para evitar colisões do que para direcionar nossa pequena embarcação.
O céu estava completamente negro, sem lua ou estrelas, apenas ocasionalmente iluminado por relâmpagos. Foi durante um desses clarões que vi algo que gelou meu sangue. A ponte de madeira que ligava a fazenda à estrada principal tinha sido parcialmente destruída pela enchente. Abaixem! Abaixem agora! Gritei para as crianças enquanto me jogava sobre elas. Nosso barco passou por baixo dos destroços da ponte com um estrondo terrível. Senti madeiras raspando nas laterais da embarcação e algo pesado atingiu minhas costas. Por um momento achei que iríamos virar, mas milagrosamente continuamos à tona. Quando me levantei, percebi que o barco estava danificado e água começava a entrar. Pedro chorava abertamente agora, e Maria murmurava uma prece que eu havia lhe ensinado. Rasguei um pedaço da minha anágua e tentei tampar o furo maior, mas era uma solução temporária. Tínhamos que chegar à margem, e rápido. Foi quando avistei luzes ao longe. Não as luzes da cidade, que estaria ainda a quilômetros dali, mas as luzes de uma casa à beira do rio. Era arriscado. Poderia ser alguém que conhecia João, alguém que nos devolveria direto para ele. Mas o barco estava afundando e as crianças tremiam de frio e medo. Com esforço sobre-humano, consegui direcionar nossa embarcação para aquelas luzes. À medida que nos aproximávamos, vimos que era uma pequena propriedade, uma casa simples, um galpão e um pequeno trapiche que avançava sobre o rio. No trapiche, uma figura segurava uma lamparina, observando a fúria das águas. Socorro! Por favor, socorro! Gritei com toda a força dos meus pulmões. A figura, um homem idoso, virou-se em nossa direção. Por um momento terrível, achei que não nos tinha visto nem ouvido, mas então ele começou a acenar freneticamente e gritou algo para dentro da casa. Logo, mais 2 pessoas surgiram, uma mulher e um jovem. Nosso barco bateu contra o trapiche com força. O jovem pulou na água rasa e segurou a embarcação enquanto o homem mais velho me ajudava a passar as crianças para lugar seguro. Quando finalmente todos estávamos em terra firme, nossas pernas mal nos sustentavam. Meu Deus do céu! O que a senhora fazia no rio com essas crianças numa noite como essa? Perguntou a mulher, que já envolvia Pedro em um cobertor. Hesitei. Não podia contar a verdade. Não ainda. Não para estranhos. A enchente pegou nossa casa. Estávamos tentando chegar à cidade. A mulher trocou olhares com o homem mais velho, provavelmente seu marido. Algo na minha aparência, os hematomas ainda visíveis nos braços, o olhar assustado, talvez, pareceu comunicar mais do que minhas palavras. Venham para dentro. Precisam se secar e se aquecer. Disse ela simplesmente. Sou Rosa, este é meu marido Sebastião e nosso filho Juvenal. A casa era pequena e simples, mas aconchegante. Um fogão a lenha mantinha o ambiente quente e logo Rosa nos servia caldo de galinha quente. As crianças exaustas adormeceram assim que se alimentaram. Quando ficamos a sós, os 3 adultos e eu, Rosa colocou uma xícara de café forte nas minhas mãos e disse, sem rodeios, Estás fugindo, não é? Do marido? Confessaria depois para mim mesma que foi naquele momento, sob o olhar firme, mas compassivo daquela mulher desconhecida, que chorei pela primeira vez em anos. Contei tudo. O casamento arranjado, os anos de abusos, o medo pelos meus filhos. Contei sobre o dinheiro que tinha guardado, sobre meu plano de chegar até Blumenau, sobre meu primo distante. Rosa e Sebastião ouviram em silêncio. Quando terminei, esperava ver julgamento, ou pior, a decisão de me mandar embora. Afinal, no Brasil de 1967, uma mulher que abandonava o marido era vista com desconfiança e desprezo. Mas o que recebi foi bem diferente. Juvenal vai te levar até Blumenau amanhã cedo na nossa caminhonete, disse Sebastião. A estrada principal está bloqueada pela enchente, mas conhecemos caminhos alternativos. Mas João vai procurar por nós. Ele tem influência na região, conhece todo mundo. Não todos, respondeu Rosa com firmeza. E não vamos contar a ninguém que vocês estiveram aqui. Quanto ao futuro, precisas ir para mais longe. Blumenau ainda é perto demais. Naquela noite, deitada em um colchão improvisado, ao lado dos meus filhos adormecidos, refleti sobre o rumo incerto da nossa vida.
A tempestade continuava lá fora, mas pela primeira vez em 11 anos senti algo parecido com paz. De madrugada, fui acordada por vozes alteradas. Sebastião estava na porta falando com alguém. Meu coração quase parou quando reconheci a voz. Era um dos capatazes de João. Estamos procurando a esposa do patrão e os filhos dele. O barco sumiu. Achamos que tentaram sair durante a tempestade. A senhora é louca? Com essas crianças. Não vi ninguém, respondeu Sebastião com uma calma admirável. Mas se estiverem no rio com essa enchente, Deus os ajude. Já perdemos metade do nosso gado que estava na várzea. O capataz insistiu em verificar a casa, mas Rosa apareceu na porta, bloqueando a entrada. Meu filho está doente com febre alta, talvez sarampo. O senhor quer arriscar pegar e levar para seus filhos? A menção de sarampo, que tinha causado um surto na região meses antes, foi suficiente para fazer o homem recuar. Prometeu voltar com mais pessoas para buscar por nós nas margens do rio e partiu. Assim que o barulho do cavalo desapareceu na distância, Rosa veio me buscar. Precisam ir agora. Juvenal já preparou a caminhonete. Em menos de 10 minutos, estávamos no veículo. Uma velha caminhonete Ford F-100 de 1962. A mesma que Sebastião usava para levar produtos à feira. As crianças, ainda sonolentas, foram acomodadas na cabine junto comigo. Nossa trouxa de pertences, agora seca, foi colocada atrás, coberta por uma lona junto com caixas de verduras. Nosso disfarce. Rosa me entregou um pacote. Comida para a viagem e um pouco mais de dinheiro. Não é muito, mas vai ajudar. Não posso aceitar dinheiro da senhora. Pode e vai, ela interrompeu com firmeza. Um dia, quando puder, ajude outra mulher que precise. É assim que pagará esta dívida. Abraçamo-nos como velhas amigas, embora tivéssemos nos conhecido há menos de 12 horas. Sebastião entregou a Juvenal um papel com um nome. Em Blumenau, procurem primeiro esta pessoa, não sua prima. É um amigo meu, comerciante. Dirá onde está seguro ficar e poderá arranjar trabalho. E o mais importante, use outro nome. Para todos os efeitos, seu marido e as crianças morreram na enchente. As primeiras luzes da manhã começavam a aparecer quando partimos. A chuva tinha diminuído um pouco, mas o estrago era visível por toda parte. Campos inundados, animais mortos boiando, casas danificadas. À distância, vi fumaça vindo da direção da fazenda de João. Soube depois que um raio tinha atingido um dos galpões, causando um incêndio que destruiu parte da propriedade. Quando passamos pela ponte parcialmente destruída, Juvenal precisou desviar por um caminho secundário, enlameado e perigoso. Em certo ponto, a caminhonete atolou e todos descemos para empurrar. Maria, sempre observadora, olhou para mim com uma sabedoria além dos seus 5 anos e disse: "Estamos livres agora, não é, mamãe?" Livre. Uma palavra tão simples, mas que eu mal compreendia o significado. Olhei para minhas mãos sujas de lama, para meus filhos esperançosos, para o horizonte onde o sol tentava romper as nuvens. Sim, minha flor. Estamos livres agora. E vamos construir uma vida nova, onde ninguém nunca mais vai nos machucar ou nos separar. À medida que a caminhonete seguia em direção a Blumenau, deixando para trás o Vale do Itajaí, que tinha sido tanto meu cárcere quanto minha rota de fuga, imaginei João descobrindo nosso desaparecimento. Ele procuraria, claro. Um homem como ele não aceitaria facilmente perder o que considerava sua propriedade. Mas a enchente de julho de 1967, a maior que a região tinha visto até então, seria nossa aliada. Para o mundo, Jana, a esposa comprada, e seus 2 filhos teriam desaparecido nas águas furiosas do Itajaí-Açu, tornando-se apenas mais 3 vítimas da tragédia que afetou centenas de famílias na região. Mas a verdade era outra. Estávamos renascendo, assim como o sol que finalmente rompia as nuvens à nossa frente. A vida não apaga nossas cicatrizes, apenas nos ensina a transformá-las em marcas de resistência. Com 2 crianças para criar e apenas minha coragem como capital, descobri que minhas mãos podiam costurar não só tecidos, mas também um novo destino. Chegamos a Blumenau ainda naquela manhã de julho de 1967.
A cidade, embora também afetada pela enchente, tinha partes mais altas que estavam seguras. Juvenal nos levou diretamente ao endereço que seu pai havia indicado. Uma loja de tecidos na área comercial, propriedade de um senhor chamado Alberto Müller. Alberto era um homem de meia-idade, descendente de alemães como muitos na região. Quando lhe contamos quem nos havia enviado, seu semblante sério imediatamente se abriu em um sorriso discreto. Fechou a porta da loja temporariamente e nos levou para os fundos, onde tinha um pequeno apartamento. Sebastião já me telefonou mais cedo. Contou-me apenas o necessário, disse ele em seu sotaque carregado. A senhora e as crianças podem ficar aqui por enquanto. Juvenal se despediu, prometendo não revelar nosso paradeiro a ninguém. Fiquei com meus filhos naquele pequeno apartamento atrás da loja por quase 2 semanas, enquanto Alberto e sua esposa, Gerda, nos ajudavam a nos estabelecer. Gerda, especialmente, mostrou-se uma aliada preciosa. Jana não é um nome comum na região. A partir de agora, você será Helena Schmidt, uma viúva de Joinville que perdeu o marido em um acidente na fábrica. Viemos para Blumenau para um recomeço, explicou-me Gerda enquanto me entregava documentos improvisados. Em 1967, no interior de Santa Catarina, conseguir uma nova identidade não era tão difícil quanto seria hoje. Alberto conhecia pessoas na prefeitura que, com algum dinheiro, não faziam muitas perguntas. Tornei-me oficialmente Helena, viúva, mãe de Maria e Pedro Schmidt. Gerda também tocou em um ponto crucial. Minha prima, Zuleide. Não é seguro procurá-la agora. Se seu marido está procurando por você, ela será uma das primeiras pessoas que ele irá investigar. Concordei, embora sentisse tristeza por não poder contatar o único parente que tinha na região. Mais tarde descobriria que Zuleide, ao ouvir sobre o trágico acidente que tinha matado a esposa e os filhos de João Ferreira, chegou a comparecer a uma missa em nossa memória na igreja da comunidade. Precisava encontrar trabalho rapidamente. O dinheiro que tinha guardado, somado ao que Rosa e Sebastião me deram, não duraria muito tempo. Foi quando Gerda, observando-me remendar as roupas das crianças, fez uma sugestão que mudaria nossas vidas. Você tem mãos habilidosas para a costura. Alberto precisa de alguém que faça pequenos reparos e ajustes nas roupas que vendemos. Comecei trabalhando nos fundos da loja de tecidos, fazendo bainhas, ajustando cintos, trocando zíperes. Logo, meu trabalho chamou a atenção dos clientes e comecei a receber encomendas para peças completas. Alberto, reconhecendo meu potencial, ofereceu-me um pequeno espaço na parte lateral da loja. A costureira alemã, como me chamavam devido ao sobrenome adotado, logo ganhou fama por seu trabalho meticuloso. As senhoras da sociedade blumenauense, exigentes com suas roupas, tornaram-se minhas clientes fiéis. Em 1968, menos de 1 ano após nossa chegada, eu já tinha economizado o suficiente para alugar uma pequena casa em uma área tranquila da cidade. A casa ficava na encosta de um morro, longe do risco de novas enchentes. Era simples. 2 quartos, uma sala que transformei parcialmente em ateliê, cozinha e um pequeno jardim nos fundos. Para mim e meus filhos, que havíamos dormido em um colchão no chão durante meses, era um palácio. Maria foi matriculada na escola local, enquanto Pedro, ainda pequeno, ficava comigo durante o dia. O menino frequentemente brincava aos meus pés enquanto eu trabalhava na máquina de costura. Um modelo Singer que comprei usada, mas que funcionava perfeitamente. A década de 1970 chegou trazendo mudanças para o Brasil e para nossa pequena família. O chamado milagre econômico do regime militar possibilitou um crescimento no poder aquisitivo da classe média, o que significava mais clientes dispostos a pagar bem por roupas sob medida. Minha clientela continuava crescendo, agora incluindo famílias inteiras. Em 1971, tomei uma decisão importante. Abri meu próprio ateliê, Costuras Helena, em um pequeno espaço comercial próximo ao centro. Alberto, que tinha se tornado como um pai para mim, ajudou-me com o aluguel inicial. Contratei 2 ajudantes, jovens que eu mesma treinei. As irmãs Lene e Lori Hoffman, filhas de um sapateiro local, aprenderam rapidamente e se tornaram minhas mãos direitas.
Naquele mesmo ano, Maria completou 9 anos e Pedro 6. Ambos estavam agora na escola e cresciam saudáveis e felizes. Maria, sempre observadora e inteligente, já demonstrava talento para os estudos. Pedro era mais quieto, reflexivo, talvez marcado inconscientemente pelos traumas dos seus primeiros anos de vida. Às vezes à noite, depois que as crianças dormiam, eu me permitia pensar no passado. Nunca mais tive notícias diretas de João, mas ocasionalmente ouvia rumores através de clientes que vinham da região do Alto Vale. Diziam que ele tinha se casado novamente, com uma moça muito jovem, filha de outro fazendeiro. Sentia pena da menina, mas não podia fazer nada. Também pensava nos meus pais. Não ousava contatá-los. Seria arriscado demais. Anos depois, soube por um jornal que meu pai havia falecido em 1973. Chorei sozinha por uma relação que tinha sido rompida da pior forma possível, por escolhas que ele havia feito acreditando estar fazendo o melhor para a família. Em 1972, aconteceu algo que me deixou em alerta. Uma cliente nova entrou no ateliê, uma senhora elegante que tinha se mudado recentemente para Blumenau. Enquanto tirava suas medidas, ela mencionou casualmente que seu marido conhecia um fazendeiro do Alto Vale chamado João Ferreira. Uma história trágica, ela comentou. Perdeu a esposa e os filhos numa enchente há alguns anos, mas está procurando-os até hoje. Jura que não morreram, que fugiram. O pobre homem não consegue aceitar a perda. Mantive meu rosto impassível, meus dedos firmes na fita métrica, mas meu coração disparou. Deve ser muito doloroso, respondi vagamente. Ele até contrata detetives de tempos em tempos. Está obcecado. Meu marido disse que ele guarda os brinquedos das crianças intactos como se fossem voltar qualquer dia. Após a saída da cliente, fechei o ateliê mais cedo naquele dia. Voltei para casa em pânico, pensando em fugir novamente, talvez para São Paulo ou Rio de Janeiro, onde seria mais fácil se perder na multidão. Mas a perspectiva de arrancar meus filhos de sua vida estável, de sua escola, seus amigos... Conversei com Alberto sobre meus temores, e ele me tranquilizou. Helena, olhe para você agora. Seu cabelo está diferente, você se veste com elegância, tem um negócio respeitado. Até seu modo de falar mudou. Aquele homem está procurando uma jovem camponesa assustada, não uma empresária confiante. Mesmo assim, tomei precauções adicionais. Raramente aparecia em eventos públicos e nunca dei entrevistas para os jornais locais, mesmo quando o sucesso do meu ateliê justificaria tal exposição. Quando precisava ir a feiras de tecidos em cidades maiores, usava óculos escuros e um lenço no cabelo. Em 1975, um cliente especial entrou em minha vida. Ernesto Beckmann, um viúvo de meia-idade, professor de história no colégio onde Maria estudava. Ele veio ao ateliê inicialmente para ajustar ternos antigos que tinha herdado do pai. Depois, voltou para encomendar camisas. E depois, apenas para conversar. Ernesto era gentil, culto, paciente. Não se importava com meu passado nebuloso, nem fazia perguntas inconvenientes. Aos poucos, tornou-se um amigo da família, frequentando nossa casa para almoços de domingo, ajudando as crianças com o dever de casa, trazendo livros que sabia que eu gostaria de ler. Foi Ernesto quem me incentivou a voltar a estudar. Aos 36 anos, em 1976, completei o ginásio em um curso supletivo noturno. Foi uma conquista que celebramos com um pequeno bolo que Maria, agora uma adolescente habilidosa na cozinha, preparou com carinho. Naquele mesmo ano, Ernesto me pediu em casamento. A proposta veio durante um passeio no parque, sem plateia ou grandes gestos. Não precisa responder agora, ele disse. Sei que tem motivos para ser cautelosa quanto a homens e casamentos. Como você sabe? Perguntei surpresa, pois nunca tinha compartilhado os detalhes do meu passado com ele. Não sei os detalhes, mas vejo as cicatrizes, Helena. Não as físicas, que já desapareceram, mas as outras. Vejo como você se protege, como protege seus filhos. Vejo seu medo quando surge um homem desconhecido, como você verifica 2 vezes se as portas estão trancadas à noite. Casei-me com Ernesto em uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos, em janeiro de 1977.
Maria, com 15 anos, e Pedro, com 12, adoravam-no. Ele nunca tentou substituir o pai que eles mal se lembravam, mas tornou-se um mentor, um amigo, uma presença masculina positiva que mostrava como um homem de verdade trata uma mulher e as crianças, com respeito, gentileza e amor. Meu ateliê continuava prosperando. Em 1979, mudamos para um espaço maior e contratei mais 4 costureiras. As costuras Helena agora produziam não apenas roupas sob medida, mas também pequenas coleções para boutiques locais. Minhas criações, elegantes, mas práticas, refletindo a crescente independência das mulheres brasileiras, encontraram um nicho no mercado regional. A década de 1970 chegava ao fim, e com ela encerrava-se um capítulo da minha vida. Tinha conseguido o que parecia impossível naquela noite de tempestade em 1967, reconstruir completamente minha existência. Meus filhos cresciam saudáveis e educados. Tinha um marido que me respeitava e amava. Um negócio que me dava independência financeira e satisfação criativa. As cicatrizes, como Ernesto disse, permaneciam. Ocasionalmente, ainda acordava assustada no meio da noite, achando ter ouvido os passos pesados de João no corredor. Ou congelava momentaneamente ao ver de relance um homem que se parecia com ele. Mas esses momentos iam ficando cada vez mais raros. Em uma tarde de dezembro de 1979, estava organizando algumas fotos antigas, quando encontrei, escondido entre páginas de um livro, o canivete que tinha pegado da fazenda de João tantos anos antes. Olhei para aquele objeto que carregava comigo como um talismã protetor, um lembrete dos dias escuros que tinha sobrevivido. Naquela noite, depois que todos dormiam, saí para o jardim. A lua cheia iluminava as flores que Ernesto e eu tínhamos plantado juntos. Cavei um pequeno buraco perto do jasmim e enterrei o canivete. Esta não é mais a mulher que você quebrou. Sussurrei para a lua, para o vento, para o fantasma de um passado que finalmente podia deixar ir. Você me vendeu como um objeto, mas eu me recomprei com meu próprio suor, minha própria coragem. Ao voltar para dentro, passei pelos quartos dos meus filhos. Maria, agora quase uma mulher, dormia rodeada por livros. Sonhava em estudar direito, defender mulheres que passavam pelo que sua mãe tinha enfrentado. Pedro, sensível e artístico, tinha desenhos espalhados pela mesa, cenas da cidade, retratos da família, paisagens imaginadas. No nosso quarto, Ernesto acordou quando me deitei. "Tudo bem, meu amor?" perguntou sonolento. "Tudo bem", respondi, percebendo que pela primeira vez eram palavras verdadeiras. Finalmente, tudo está bem. Enquanto adormecia nos braços do homem que tinha escolhido livremente amar, pensei nas águas do rio Itajaí-Açu. As mesmas águas que quase tinham tirado nossas vidas haviam nos carregado para uma nova existência. Como o rio, minha vida tinha encontrado um novo curso, não mais turbulento e destrutivo, mas calmo e fértil. A menina que tinha sido vendida em troca de terras não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher que tinha costurado, ponto a ponto, com determinação e coragem. Não apenas vestidos e camisas, mas o tecido resistente e colorido de uma vida que valia a pena ser vivida. Se minha história te tocou, se inscreva no canal e curta o vídeo, isso ajuda muito. Mas calma que ainda não acabou, tenho uma novidade incrível para vocês. Todos os dias, eu e outras vovós corajosas contamos nossas histórias de vida no grupo do WhatsApp. São histórias que vão fazer você chorar, se emocionar e encontrar força para seus próprios desafios. Para você ter acesso ao grupo, basta ir na descrição desse vídeo e clicar no link. Te esperamos lá.